Durante anos e anos, diversas teorias relataram o fim do mundo por diferentes causas. No ano de 2011, falava-se sobre uma profecia que dizia que o mundo acabaria em 21 de maio. Em 2012, um filme foi lançado com a mesma temática, aproveitando-se de uma profecia maia que dizia que o fim seria em 21 de dezembro daquele ano, o que não aconteceu. Em 2015, outra data foi marcada, também sem sucesso. A vida humana, em algum momento no futuro, terá o seu fim. Isso é um fato. Mas a pergunta é: como? O que pode causar a extinção completa da raça humana? O que poderia matar mais de 7 bilhões de pessoas? Quem acredita em previsões e teorias sobre o fim do mundo precisa ficar atento, pois hoje você vai conhecer 5 profecias terríveis para o fim do mundo. Número 1. Profecia de São Malaquias e Nostradamus. Escolhi abrir a lista com essa teoria por causa da imensa repercussão pela internet que ela tem causado ultimamente. Desde que o argentino Jorge Mário Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco, assumiu o posto de novo Papa, surgiram vários rumores sobre ele ser o Papa do fim do mundo. Se você não está entendendo direito o motivo disso, vamos recordar o que falavam as profecias de São Malaquias. Ele afirmou que o último Papa antes do final dos tempos será o de número 112, desde Celestino II, no século XII, sob cujo mandato a cidade das 7 colinas será destruída. Nos manuscritos de Malaquias, a cidade das 7 colinas é Roma. Por isso, muitos associam a posse de Francisco ao fim da Igreja Católica e outros ao fim da humanidade. Além disso, o atual Papa é o número 112 desde a época anunciada pelo profeta. Já Nostradamus disse que no início haverá doenças letais como advertência. Depois surgirão pragas, morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão, mudanças climáticas e, finalmente, começarão as guerras e invasões. Os mais supersticiosos interpretam a posse do Papa Francisco como um símbolo deste apocalipse, já que, na última hora do dia da primeira votação do conclave, a luz da cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi cortada repentinamente. E como se fosse pouco, um raio atingiu a cúpula da mesma basílica apenas um dia depois de Bento XVI ter renunciado. Número 2. Chico Xavier. Você provavelmente conhece Chico Xavier como o maior médium que já viveu no Brasil. Mas você sabia que ele também já fez previsões de como seria o futuro? Segundo o médium, Jesus deu um prazo de 50 anos que acabaria em 2019, para que o mundo pudesse sobreviver sem guerras. O grande estopim seria a Terceira Guerra Mundial, onde deveria ocorrer uma intervenção divina para que nada disso pudesse acontecer. Maremotos, tsunamis e vulcões seriam a principal forma de intervenção e, a partir daí, todo o hemisfério norte, onde se concentraria a guerra, acabaria. Com a guerra e as intervenções espirituais no norte do mundo, o Brasil se tornaria um dos principais alvos para a imigração de outros países. Os Estados Unidos da América, o México e o Canadá ocupariam a região norte e nordeste, enquanto o sul seria tomado pelos chilenos, uruguaios e argentinos. Já o resto do centro-oeste seria tomado pelos asiáticos e europeus. Por fim, todas as nações viveriam em paz, ofertando cultura e ensinamentos umas para as outras. Número 3. Resfriamento da Terra. Essa teoria é pouco conhecida, mas amplamente estudada no meio científico. Um físico chamado Dr. Michio Kaku, conhecido como o físico do impossível e professor da Universidade de Nova York, acredita que o universo está se expandindo em um ritmo muito mais rápido do que os cientistas imaginavam. Para ele, a energia escura puxa o nosso universo. Isso acontece porque, pela teoria do Big Bang, a explosão que originou o universo e possibilitou o nascimento da vida no planeta Terra nunca cessou, apenas diminuiu a velocidade. Por isso, o universo nunca deixou de se expandir.
É provável que em algum momento a Terra fique tão longe do Sol a ponto de não receber luz suficiente para que a vida na Terra se sustente. Ele também afirmou que, ao contrário do que se pensa, vamos morrer em gelo e não em fogo. Que diferença, né? Número 4. Teoria de Stephen Hawking. Hawking já fez vários alertas publicamente a respeito dos perigos que a humanidade está criando e, segundo o cientista, existem 4 cenários possíveis para o fim do mundo, criado pela própria humanidade. O cientista acredita que as formas primitivas de inteligência artificial desenvolvidas até o momento já provaram ser úteis, mas Hawking teme as consequências de se criar algo que possa se igualar ou até superar os humanos. Ele também afirmou que se as máquinas não nos matarem, nós poderemos fazer isso por conta própria, pois as armas de destruição em massa atuais são capazes de acabar com a vida na Terra centenas de vezes. E a proliferação dos arsenais nucleares é uma grande preocupação mundial. E as armas nucleares podem não ser a pior ameaça entre as invenções da humanidade. Em 2001, Hawking disse ao jornal britânico Daily Telegraph que a raça humana enfrenta a perspectiva de ser exterminada por um vírus criado por ela mesma. E por último, mas não pior, Hawking acredita que se o aquecimento global continuar, a Terra corre o risco de ficar parecida com Vênus, com uma temperatura de 250 graus na superfície e chuvas de ácido sulfúrico. Ninguém sobrevive. Isso pode acontecer devido às secas e devastação de florestas que estão reduzindo a quantidade de CO2 reciclada na atmosfera. É sério. Número 5. Acredite você ou não, invasão extraterrestre. Um famoso e polêmico livro chamado Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, fala sobre extraterrestres que nos visitaram em um tempo remoto e que um dia retornariam para ensinar ou, quem sabe, conquistar. Para o renomado físico britânico Stephen Hawking, um futuro contato alienígena deverá ser evitado a qualquer custo, pois não será amigável em nada. Imagine que uma determinada espécie com um grau infinitamente superior de desenvolvimento tecnológico invade o nosso planeta com milhares de naves, com o objetivo de exterminar, escravizar ou se alimentar da raça humana. E fica aqui o conselho. Em caso de você avistar algum, nunca tente investigar ou caminhar em direção à luz. Não tente fazer contato. Procure uma rota e fuja. Até o próximo vídeo. Até lá.